Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse mês aqui eu recebi uma terceirização danada aqui do pessoal da palestra. Quase que eu dei palestra todas as segundas-feiras. Mas não vai ser sempre assim não, viu, gente? Senão vocês vão enjoar da minha voz aqui, do meu jeito. Bom, muito bem. Se vocês se lembrarem do nosso último encontro, na semana passada, nós falamos um pouco, né, do processo que ocorre no passamento, né, no passamento da nossa alma do mundo material para o mundo espiritual. E existe uma particularidade que é comum a todos, não é? E essa particularidade é o que nós encontraremos na obra de Allan Kardec, e ele vai tratar isso, não é, conforme as informações e as respostas dos espíritos que contribuíram para isso, como perturbação. Não é? Perturbação. Essa é a colocação que, de novo, o computador brigando comigo, mas eu vou dar um jeito nele. É isso aí, agora vai. Então, Allan Kardec faz uma pergunta nessa etapa do capítulo 3º, não é? Ele pergunta para o espírito, não é? Se a alma tem consciência de si mesma, não é? Imediatamente após deixar o corpo. Olha só, consciência de si mesmo. A consciência que o ser tem sobre ele é uma particularidade do quarto reino, não é? No livro A Gênese, Allan Kardec trata a formação da estrutura dos seres neste planeta em 4 reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o que é chamado de hominal. Ora, biologicamente nós fazemos parte do reino animal. Mas a nossa diferença em relação aos animais é a estrutura da consciência. E essa estrutura da consciência é que faz com que o nosso, ou a nossa alma, né, o nosso espírito, tenha a condição de pensar continuamente. Então, a particularidade do ser humano em relação aos outros animais é que, na condição de seres pensantes, o pensamento do ser humano é ininterrupto. E isso é uma realidade que às vezes a gente não presta atenção. E quando a gente descobre isso, quando a gente fala assim, olha, vamos todo mundo ficar de olhinho fechado, vamos respirar calma e tranquilamente, vamos entrar vamos comungar consigo mesmo, suavemente, tranquilamente, e aí a mente não para de funcionar. E a gente não consegue parar de pensar. E aí aparece coisa que talvez a gente não tenha nem prestado atenção, que está pensando o dia inteiro, e a gente não consegue desligar. E é assim que nós somos. E parece que cada vez que nós precisamos ter a necessidade de dar uma desativada nessa condição do pensamento, não é uma tarefa fácil. Portanto, não é? Simplesmente falar assim, ó, para de pensar. Pergunta é, como? É fácil? Então, esta condição, ela constrói a estrutura da consciência em se reconhecer, e o que é mais interessante, reconhecer o outro em você ou você no outro. E essa é uma particularidade que o reino animal não tem. Então, nesta curva evolutiva, não é? Ter consciência de si mesmo, não é? Se arremete à condição do autoconhecimento, de como eu me conheço.
Ter consciência de si mesmo não é olhar e falar, nossa, eu tenho um braço, tenho uma perna, eu ando, eu respiro, não é? Eu me movimento, eu toco nas pessoas. Isso não é ter consciência. O que o Espírito responde a Kardec é que ter consciência de si mesmo não é bem o termo, não é? Não é bem o termo. Por quê? O Espírito passa algum tempo em estado de perturbação. Então, quando o simples fato de mudarmos uma rotina, ou como muitos aqui já devem ter vivido isso nas suas vidas, o fato de mudar de residência. Eu moro numa casa e de repente eu mudo para uma outra. Como é que é a adaptação? É a mesma coisa? Vocês já experimentaram isso? Ou vou um pouquinho mais, ser um pouquinho mais simples, né? Quando alguém arruma a sua gaveta, que não é o seu jeito. Ou quando troca a gaveta de lugar, quer dizer, o que estava do lado direito virou para o lado esquerdo. E toda vez que você vai no lado direito, abre a gaveta, não é aqui, é no outro. Isso gera o quê? Uma pequena perturbação. Não é? Então imagine, nós estamos no meio, neste meio, onde nós nos identificamos com o meio, não é? Ou seja, geometricamente nós temos noção da altura, da profundidade, da largura, da distância em que eu me encontro do outro. Eu tenho essa relação que eu nem penso para fazer isso. Porque automaticamente o nosso aparelho está, vamos dizer assim, adequado a atuar dessa forma por meio dos nossos sensores. E nós temos uma série de sensores, não é? Então, a consciência, ela é uma qualidade da mente. A consciência é uma qualidade da mente. Mas o que é a mente? Não é? Existe muita discussão em relação a isso, e com o andamento da neurociência nos dias de hoje, já existe algumas vertentes que entendem que a mente ela não é um qualificativo das funções cerebrais, mas é algo que atua na condição cerebral para que o organismo produza aquilo que ele foi criado para produzir. Então, a consciência, ela é uma qualidade da mente, não é? E que, na verdade, abrange várias qualificações, como subjetividade, a percepção da sua própria consciência, os sentimentos, a sabedoria, não é? Ou seja, é a capacidade de perceber uma relação entre você e o ambiente. A consciência, ela tem, vamos dizer assim, esta estrutura, não é? Nós dividimos a consciência em duas situações. A que nós chamamos de consciência fenomenal e a consciência de acesso, não é? A primeira, que é a fenomenal, é a experiência propriamente dita. É a tudo que nós nos sujeitamos a experimentar. Olha como isso é importante desde que a criança nasce. Nós construímos esta condição para esse ser que vem vindo de experimentar. E aí tem uma grande confusão, né? Porque muita gente fala assim, não pode falar não para a criança. Onde está escrito isso? Né? A gente tem que tomar cuidado com a castração, que é uma condição diferente. Não é? E tem muito adulto que não sabe lidar com não. Por que não sabe lidar com não? Porque ganhou muito não, né? Eu não sei explicar, né? Mas a nossa psicóloga aí pode me dar um suporte aí. Nós temos 95% das nossas relações são para falar não. A gente nunca fala assim. Eu posso fazer isso? Não. Pensa um pouco.
não é? Nas nossas relações. E a gente vai ver, não é? Que nós precisamos experimentar, né? A segunda, que é a consciência de acesso, é a consciência, né, cujo processamento das coisas é aquele que nós vivenciamos durante uma experiência. Ou seja, é aquilo que eu adquiro como resultado da consciência fenomenal. Então, quem não se expõe a um ambiente não aprende. Por isso que a vida encarnada na matéria é um instrumento pedagógico. Ou seja, viver é uma instrumentação pedagógica. Por quê? Porque por conta desta condição que nós teremos um aprendizado. Então, essa é a condição. Bom, quando a gente fala em mente, quando a gente fala em consciência, e quando falamos de seres humanos, nós vamos sempre arremeter a nossa ideia de que uma alma, né, um espírito, ele é um princípio inteligente. Para aqueles que tiverem a curiosidade em começar a leitura do Livro dos Espíritos, vocês vão ver lá nas primeiras questões que Allan Kardec coloca, ele pergunta, não é, para o espírito o que seria, não é, o espírito. E o Kardec, ele fala assim, o espírito diz a ele assim, é o princípio inteligente. Então, nesse momento, ele não está tratando especificamente do espírito, mas ele está tratando das condições da criação. Então, tudo que está ao nosso redor é construído com base em duas estruturas, de inteligência e de meio material, não é? Então, existe inteligência nos 4 reinos. Cada reino, ele acresce um atributo na inteligência. Olha só que interessante, não é? Quando nós olhamos a teoria evolucionista, nós vamos perceber o seguinte: existe na formação do planeta a condição inicial de formação de algas antes dos animais mais simples. E não há um limite que está colocado na história, ou que a ciência conseguiu levantar, no sentido de que, em que momento surge o reino animal e em que momento cessa o surgimento do reino vegetal. Não existe isso. E Kardec faz uma colocação disso no capítulo 10 da Gênese, que é um outro livro dele. E vai dizer que até os zoófitos se comportam como animais, mas têm sua estrutura como vegetais. Só que os zoófitos, eles não se locomoviam. Com o surgimento dos primeiros animais, surge então a condição de movimentação. Então, começa a ser construído a divisão dos reinos. Então, para cada reino há uma inteligência, e a cada manifestação no planeta foi acrescido um atributo. Nós, espíritos, seres humanos, nós estamos individualizados. Nos 3 reinos que antecedem, não há essa individualização, porque é a individualização que constitui a formação da consciência. Então, o ser revestido de entendimento de si pela sua consciência está individualizado. Então, nós somos indivíduos. Bom, lembrando também que Allan Kardec, por meio do Espírito da Verdade, ele vai entender de que isso acontece desde a formação do átomo até o arcanjo. Isso está estabelecido na questão 540. Quando Kardec pergunta para o Espírito por que a reação dos espíritos seriam desiguais. E ele vai dizer que cada um está no seu nível de desenvolvimento. E que o desenvolvimento ocorre para o espírito desde que um dia houve a inteligência distribuída no átomo. Olha que coisa interessante. Então, a Terra não é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida. Isso está colocado nenhum dos materiais, em uma das questões do próprio Livro dos Espíritos. O próprio Espírito diz que o nosso ponto de partida iniciou-se em outros mundos.
Então, concluindo essa etapa, nós vamos dizer o seguinte, né? Que a consciência, ela nada mais é do que uma qualidade psíquica, né? E que pertence à esfera da psique humana, ou seja, da condição da individualização do ser humano. Essa é a consciência em si, não é? Ou seja, nós somos uma personalidade alma. E por isso nós também dizemos que ela é um atributo do espírito. Então, o espírito tem como atributo a consciência. Também da mente ou do pensamento humano. Então, a mente, ela é o produto do processamento do pensamento do espírito. E na mente se constrói todas as realidades um dia vivenciadas. Então a mente é como se ela fosse uma coleção de experiências. E que fica como se fosse um caldeirão de sopa quente o tempo todo. Fica em ebulição. Nós somos intervisitados pelas nossas reminiscências mentais, não por memórias de outras vidas. Então, essa história das nossas reações primitivas ou dos nossos comportamentos é uma somatória dessa intervisitação o tempo todo em relação ao nosso campo emocional desenvolvido na estrutura presente. Tudo isso para dizer para vocês, não é? Que aquilo que eu havia mostrado, que ser consciente não é a mesma coisa que perceber-se no mundo. Eu tenho que me perceber. Não a minha relação. E nós estamos organizados para isso. Não é? Nós estamos organizados para isso. Esta parte aqui é a parte que mantém a nossa estrutura funcional sem a gente pedir. Nós funcionamos com esse que é chamado, né? Não existe essa divisão, mas é uma questão da biologia, né? Nós temos um cérebro chamado de reptiliano. Essa segunda estrutura que aqui se encontra, não é? É a estrutura que ela consegue processar e abstrair tudo que chega pelos nossos sensores. E por meio disso, ela consegue, então, distribuir o comando para cá, para enriquecer a nossa cognição, a nossa condição de interrelacionar-se com o ambiente e, inclusive, de refletir. Essa é a nossa organização. Quem comanda isso? Quem vocês acham que comanda isso? Da onde vem a ordem para isso funcionar? O que é que vocês acham? Vai cair na prova, hein? Da onde vem? Do eu. Quem é o eu? É o espírito. É a nossa estrutura. É a nossa alma. É nessa estrutura que existe a migração de uma condição para um corpo que separa a relação mais sutil, que é o nosso eu, do nosso corpo mais denso, que é a nossa estrutura. Então essa estrutura de comando vem daí. E é obviamente que um não vai pensar igual ao outro. Um não vai sentir igual ao outro. Nós não vamos perceber a mesma coisa do mesmo jeito. É por isso que somos, então, indivíduos. Não é? Indivíduos. O que acontece, então, quando isso se rompe? Porque nós estamos preparados para operar nessa roupa que nós estamos usando aqui agora. E quando quebra? Ou seja, quando chegou o momento de trocar de roupa, deixar essa roupa e pegar uma roupa nova. Ou seja, a roupa nova, com o novo aprendizado, que vai voltar para a origem, porque nós viemos de lá, nós não somos daqui.
Então, quando isto acontece, quando se quebra uma lâmpada, se eu colocar energia elétrica, ela acende? Não. Então, quando o espírito não tem mais a condição de operar no corpo, por melhor que a gente quisesse que ele ficasse ali, não vai dar certo. Porque o corpo perdeu a vitalidade, o ânima. Ele perdeu a condição de receber a estrutura que o coordena, que é o espírito. Portanto, cada um que aqui se encontra, como os outros nossos irmãos que lá estão fora, temos prazo de validade. Embora nós não gostemos ou a gente não queira entender desta maneira, mas cada um aqui tem o seu prazo de validade, não é? Portanto, viver a vida não significa desfrutar. Viver a vida significa encará-la como um instrumento de aprendizado para que nós possamos nos reconhecer na consciência. E a diferença entre estar num ambiente e ir para o outro é a mesma quando a gente muda de casa ou quando vai procurar o par de meia na gaveta errada. A gente vai falar assim, meu Deus, estava aqui, aí a gente fica bravo com quem mexeu na gaveta. Aí a gente não quer voltar a gaveta no lugar. Tem jeito. Já mudou a gaveta. Eu até posso tentar. Então essa correlação mais simplista que eu posso trazer para vocês, que no momento do passamento, não é? Tudo que está no concreto, na maneira com que nós estamos aqui manifestados, ou seja, a maneira da gente pegar, sentir, respirar, sentir o olfato, ouvir, não será mais dessa forma. Porque neste momento nós estamos prontos para isso. Mas num outro momento, precedente a esse, nós teremos as mesmas funções, só que com sensores diferentes. Então precisa haver uma adaptação. Adaptação. Alguém assistiu aquele filme Ghost? Quem assistiu? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Ó, bacana. Tem uma passagenzinha que ele quer aprender com aquele espírito que ficava lá na estação de trem, como é que ele conseguia bater a mão e fazer as coisas se mexerem. Porque ele não conseguia. Ele passava a mão e nada acontecia. Ele não entendia como é que... E de repente ele fala assim, olha, você precisa concentrar o seu ódio, o seu rancor na sua parte mais profunda e você põe para fora. Olha que coisa interessante. Ele não conseguia sentir isso. Por mais que ele odiasse, o cara aqui o matou. E aí ele vai exercitando, ele constrói um domínio. O que acontece nesse momento? É uma adaptação. Precisa ocorrer essa adaptação. Eu estou dizendo para vocês que isso é só um comparativo, pessoal. De verdade, não é isso que acontece, né? Ninguém vai fazer isso sem a geração de um elemento muito importante, não é? Que é um fluido que alguns ambientes eles conseguem exaurir esse fluido e os seres humanos, alguns seres humanos também conseguem fazer, vamos dizer assim, a colocação desse fluido para fora, que é o ectoplasma. Mas isso, talvez no momento mais futuro, a gente até volte a falar um pouquinho. Então, este momento aqui é o momento em que o conhecimento faz a diferença, o conhecimento do bem faz a diferença, o autorreconhecimento faz a diferença, não é? É como se você despertasse de um sono profundo no qual você estava vestido com uma roupa pesada. Essa é a condição, não é? Os desejos e as paixões, as ansiedades e as angústias fazem muita diferença. Agora, dizer que nós conseguimos fazer a nossa passagem sem ter desejos e paixões, ansiedades e angústias, é melhor começar trabalhando já. Não vai deixar lá para o fim, porque vai demorar. Porque nós somos assim. Todos nós temos desejos, paixões, angústias, não é? E ansiedades. Não é verdade? Mas isso
ele faz com que, ou eles fazem com que a nossa relação da duração da perturbação seja prolongada até o momento que esse reconhecimento possa ser restabelecido por esta consciência. Não é? Então vamos lá. Coisas que a gente está habituado a ver as pessoas fazer, que às vezes a gente faz quando perde um ente querido na casa. Todo mundo chora. Aí a gente não se desfaz das coisas. Aí a gente, a cada 5 minutos, por conta da saudade, fica emotivo e chora. E nesse momento, o que é que nós deveríamos fazer? Quando a saudade aperta, o que é que a gente faz? A gente afrouxa o coração. A gente faz uma oração. Não é? A gente conversa. A gente estabelece uma relação. Porque, por incrível que pareça, nada mudou. O que mudou é que nós não estamos enxergando. Porque esse também que se foi, vai ser recebido. Vai ser recebido pelos seus familiares, pelos seus irmãos, pelos bons espíritos, o tempo todo. E uma das coisas muito importantes que o Espírito fala para Kardec, o Espírito enxerga aquilo que ele quer ver. Nem tudo o Espírito enxerga. E ele enxerga aquilo que ele quer ver baseado no quê? Na intensidade com que ele tem desejo, paixão, ansiedade e angústia. Quando não se livra desse jugo, não é? É difícil da gente construir, por mais inteligência que a gente tenha tido ou demonstrado enquanto estivéssemos aqui presentes na vida material. Né? Bom, receita de bolo, né? Todo mundo fala assim, pô, se fosse bom a gente não falava, né? Que não é uma coisa fácil de fazer. Acha um tempo para você. Você consegue parar 5 minutinhos durante o dia e dar uma pensada? Né? Arremeter para você um pouco de saúde, sentir que tudo vai dar certo, escapar daquele negócio que está dando tudo errado, porque na maioria das vezes pode até não ser o seu pensamento que esteja te influenciando a fazer assim, esse pensamento, né? Manter uma vida saudável. Uma vida saudável, pessoal, não é que nem eu tenho uns amigos depois dos 65 anos que já estão correndo que nem louco na rua. Não dá mais, gente. Não tem mais cartilagem, não tem mais cor para isso, todo mundo já meio gordinho. Né? Então não é agora que a gente vai redescobrir a juventude. Então levar uma vida saudável é controlar os seus pensamentos. Não é pensar mais no bem. Não é deixar de atrair situações ruins. Desapegos. Não é? Alguém aqui já foi em casa essa semana aqui? Se não vai, faz. Vai lá. Tem umas coisas que você não usa há quanto tempo? Renova. Ah, mas eu vou dar para alguém, não tem problema. Se você não quer dar para ninguém, pega um negocinho e coloca lá fora, que alguém vai pegar. Não precisa dar coisa que você não quer para outro. Mas para alguém vai servir sem você pensar. Renova. Não acumule. Porque acumular coisas é manter energia parada, né? É ter dificuldade de desapegar com situações. Né? Identificar os seus conflitos existenciais. Todos nós temos. Mágoa, rancor. Ah, eu não gostei, como é que essa pessoa falou comigo? Tá, você já falou para ela? Não fica mastigando o freio, não. Vai lá e fala para ela. Ah, eu não vou mais lá porque essa pessoa não me tratou bem. Tá, então você vai lá e faz amizade com ela. Por quê? Porque isso é um exercício. Não é uma questão de perdoar, é uma questão de você não levar a mágoa junto. Você está se curando, você não está curando o outro. Essa é a questão, né? Então, identificar os conflitos existenciais é uma tarefa árdua de uma vida, não é uma coisa de 1 hora, de 10 minutos ou de uma relação. E aqui, a estrutura da resiliência não é se conformar com as coisas, mas é que às vezes as coisas elas têm que ser ruins mesmo para a gente aprender, infelizmente. Isso é o que ocorre com as doenças. Às vezes as doenças, elas, na grande maioria das vezes, quando se apresentam para mostrar que algo não estava bem. E a gente tem que pensar muito nisso. Desejo a vocês uma excelente semana.
não é? E vamos aproveitar agora a segunda parte do nosso encontro com a fluidoterapia e o passe. Muito obrigado.